Então, se você aprendeu português, você consegue aprender inglês. Eu sei que é uma afirmação pesada de se fazer, mas é verdade. O estudo sobre isso é bem claro. Todo mundo que consegue aprender línguas, consegue aprender uma segunda língua. Porque nós, seres humanos, já vimos de nascença com a capacidade de aprender linguagens. Então, é meio difícil a gente falar sobre limitação de aprendizado de segunda língua em sentido biológico, em sentido de, o inglês não é para mim. É muito difícil falar assim. Então, eu não estou aqui para falar desses impedimentos cognitivos. Eu estou aqui para falar da regra, do geral. Então, óbvio, vão ter pessoas que têm, sei lá, TDAH, dislexia, mas isso aí não vai entrar na dificuldade de aprender inglês especificamente. Isso aí entra em outras paradas. Língua presa, TDAH, dislexia, alguma, sei lá, qualquer coisa que impeça que você aprenda do jeito padrão, a gente não vai falar aqui, porque isso é uma dificuldade geral, não é uma dificuldade em aprender inglês. Você não tem dificuldade de aprendizado, você não tem dificuldades cognitivas, você não tem dificuldades psicológicas, mas você acha que tem dificuldade em aprender o inglês, porque a dificuldade existe, sendo que eu entendo que muita gente que está me vendo aqui tá há anos tentando aprender inglês e não consegue. Então a dificuldade é algo real, mas ela não é causada por algo intrínseco a você. Não é que você não tenha jeito. O método que você usou, o método tradicional, é algo que vai impedir com que você chegue no seu objetivo. E óbvio, gente, depois de anos e anos tentando, batendo cabeça na parede, eu também iria achar, é normal, eu também iria achar que eu tenho uma dificuldade enorme com o inglês. Mas não é assim que funciona, certo? Isso acontece porque depois de tempos e tempos tentando de uma forma ineficiente, a gente acaba achando que o problema é com a gente. Mas não é. Muito provavelmente isso é uma crença, isso é algo que se construiu ao longo do tempo devido a essa falha e esse uso do método tradicional. Sabe por quê? Porque se você se interessou por esse tema, se você está aqui comigo, você tem duas opções. Ou você já é interessado em aprender inglês no geral e quer consumir conteúdo sobre isso, não especificamente esse tema, ou você pensou assim, caraca, cara, Gabriel tá falando comigo, eu tenho dificuldade de aprender inglês, é impossível pra mim aprender inglês. Ele tá falando pra mim, eu tenho muita dificuldade, eu odeio inglês, eu tento há muito tempo e eu acho que eu não vou aprender nunca, porque inglês não é pra mim. Alguém já pensou assim? Eu conheço muita gente, tem aluno meu que pensava assim, antes de fazer as aulas comigo, antes de fazer o curso comigo, DSI. Então, é normal você pensar assim, igual eu falei agora. Isso é uma crença que se constrói ao longo do tempo devido ao uso de um método ineficiente. A dificuldade existe, mas ela não é algo que não possa ser superado. Ela justamente é uma... Você só precisa fazer uma desconstrução de todos esses anos batendo cabeça com os métodos tradicionais para entender que se você usar um bom método, tiver um bom acompanhamento, ficar direitinho, não tiver, o que a gente vai falar mais pra frente também, que é filtro afetivo ruim, você vai conseguir aprender inglês sim, porque não existe essa história de inglês não é pra mim. Se você consegue aprender português, se você fala português normal, você, muito, extremamente provável que você consiga sim aprender inglês, tá bom?